comentários do capítulo 13 do livro O Capital para Educadores. O título do capítulo: Impostos, Estado Mínimo e Partilha do Butim. Vamos começar conversando sobre a má fama dos impostos. Na sociedade capitalista, pouca coisa é tão criticada e tão vista com maus olhos quanto os impostos. Entre nós, a gente não consegue passar um dia sem ver os grandes órgãos de imprensa falando mal dos impostos, colocando tudo a culpa nos impostos. Os impostos só servem para o Estado ser corrupto, angariar dinheiro e atender à corrupção. Sem se esquecer de que os políticos corruptos eles são sempre ligados ao capital. Eu não conheço nenhum político corrupto, nunca ouvi falar, nunca encontrei um político corrupto que não estivesse a serviço do dinheiro e do capital. Pois bem, e se esquece também que além dessa corrupção, os impostos servem para escolas, para hospitais, para a saúde de um modo geral, para proteger a população, para fazer tudo que existe e organiza a nossa sociedade. Para proteger a própria democracia, precisa de impostos, precisa de dinheiro. Esse dinheiro tem que sair da sociedade. Pois bem, vamos examinar o imposto no contexto da partilha da mais-valia. Tá? Nós vimos que a mais-valia ela não é toda apropriada pelo capital. A mais-valia tem uma partilha. Uma parte da mais-valia, por exemplo, vai para o comerciante, como nós vimos, uma parte vai para a publicidade, a outra parte da mais-valia vai para os juros, a outra parte vai para a corrupção. Não existe capitalismo que não seja corrupto. A corrupção é exatamente o dinheiro que os capitalistas utilizam para os seus lobbies, para comprar os seus políticos e atender os seus interesses. E uma parte dessa mais-valia vai para os impostos. Veja, existe um consenso, na verdade, de que esses impostos eles saem das costas do empresário ou do capitalista. Tá? Inclusive que esses impostos eles servem para aumentar o preço das mercadorias. Isso é falso. Principalmente porque o imposto não é custo. O imposto é parte do lucro, que em vez do capitalista utilizar para ele, para suas grandes regalias, não, ele utiliza para pagar o Estado. O Estado que inclusive serve a esse mesmo capital. Mas aí é a contradição. O mesmo Estado que serve a esse capital é o Estado que utiliza dinheiro para as políticas públicas, para a saúde, para a educação, para a civilização, na verdade. Não, é preciso de dinheiro para tudo isso. Mas eles só se preocupam em achar... Vocês já viram alguma vez a diminuição de imposto abaixar valores de mercadorias? Não, às vezes é alguma coisa momentânea, simplesmente. Por quê? Porque o imposto não é custo. O imposto sai do suor dos trabalhadores. Quem produz o dinheiro do imposto é o trabalhador, não são os capitalistas. E nesse sentido, o capital quer gastar cada vez menos, né, para que sobre mais dessa mais-valia que ele tem. Na verdade, não é possível não ter imposto. O que os intelectuais e aqueles que representam o capital fazem é para ter o menos imposto possível, tá? Para eles ficarem com o máximo da partilha da mais-valia. Então, os neoliberais, por exemplo, eles exacerbam isso. Houve um período, por exemplo, em que se chegou à conclusão de que os trabalhadores precisam ter saúde, ter educação, precisa do amparo do Estado, porque senão não tem ninguém, não se consegue ter pessoas que comprem, inclusive, as mercadorias do capitalista. Tá?
e pessoas que trabalhem para os capitalistas. Hoje em dia, a coisa está mais selvagem do que nunca. Os capitalistas, na voz dos grandes dos neoliberais, eles não querem saber de nada. Deixa que as pessoas morram, deixam que a população passe fome. Eles têm o descaramento de chegar e dizer que no capitalismo a desigualdade é boa, faz bem para o capitalismo. Claro, faz bem para o capital, né? E nesse sentido, eles fazem um discurso como se esse imposto fosse onerar o capitalista, o empresário. Na verdade, não é bem assim. Acho que precisa uma nova concepção de mundo. É preciso ver o imposto como alguma coisa que é necessária e o que precisa é ser bem usado, bem utilizado. Numa democracia, os impostos têm que ser endereçados para o bem da população. O capital não trabalha nesse sentido, tá? Então, a própria população tem uma filosofia de ser esperto, de não gastar imposto. Quantas vezes a pessoa vai ao dentista e pergunta se sem recibo é mais barato. Quer dizer, porque assim o dentista sonega e dá um desconto para mim. É preciso ter consciência desse desconto que está dando para mim, está tirando do trabalhador, não é do Estado simplesmente. Está tirando daquele que produziu. Porque o imposto é valor, é riqueza produzida pelo trabalhador, que deve ser endereçado para o Estado, que precisa proteger, principalmente aqueles que precisam mais proteção. E nós simplesmente ficamos labutando para pagar menos imposto. O imposto é alguma coisa negativa, e mal sabemos que, às vezes, com o discurso progressista, nós estamos laborando para que a coisa continue assim. Menos impostos. Os poderosos, o capital, conseguirá sempre tirar do Estado as suas regalias, as suas grandes verbas para os seus empreendimentos e para as suas corrupções. O trabalhador não tem como fazer. Então, onde é que o Estado economiza? Baixou o imposto, aconteceu qualquer coisa, vai diminuir o gasto em quê? Imediatamente, saúde e educação, a todo momento. Porque aqueles que usufruem da saúde e educação não têm o poder do Estado, com o poder do grande empresário, ou do grande banqueiro, tá? Para exigir que as suas necessidades ou os seus pleitos sejam atendidos, tá? Então, nesse sentido, é que precisa ficar muito claro o que é imposto. Imposto é riqueza. É riqueza expropriada do trabalhador. E, pelo menos, deveria ir para o Estado, para ser utilizado por esse Estado em favor da sociedade inteira. E não ficar nas mãos do capital, como a parte maior da mais-valia que o trabalhador produziu. Pense nisso e pense na importância da nossa conduta diante dos conhecimentos econômicos. Porque às vezes nós somos parte do problema, em vez de estar pensando criticamente para fazer uma sociedade melhor. E criticamos os políticos corruptos, esquecendo que não existe corrupção se não está ligada a poder econômico nas mãos do grande capital.